Iniciando então mais um vídeo. Agora que a gente terminou a parte de escalonamento, conseguimos ver como resolver um sistema por escalonamento. Agora a gente vai aprender outra forma de se resolver um sistema, utilizando determinantes. Ok? Primeiro vamos entender uma coisa. Inicialmente a gente lembra daqueles determinantes, né? Quando a gente tem uma matriz, por exemplo, matriz 1, 2, 3, 4. A gente tem essa matriz aqui, deixa eu fazer as colchetes certinho. A gente tem essa matriz aqui, aí primeiramente a gente lembra já do determinante da matriz 2 por 2. Como que eu calculo? Determinante dessa matriz, eu vou chamar essa matriz de A. Determinante da matriz, o determinante de A a gente denota desse jeito, né? Como já se sabe, e a gente calcula, a gente pode escrever dessa forma assim também, com uma barra em módulo, 1, 2, 3, 4, uma barra assim certinho, isso significa que eu estou calculando o determinante dessa matriz aqui, e isso a gente já sabe como faz, todos já sabemos, né? 1 vezes 4 menos 2 vezes 3. Então, 1 vezes 4, que dá 4, menos 2 vezes 3, que dá 6. E isso me dá menos 2. A matriz 3 por 3, quando eu tenho uma matriz 3 por 3, vamos chamar de B essa matriz agora. Vamos supor aqui que eu tenho a matriz 3 por 3, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Determinante dessa matriz aqui. Se eu quero calcular, como é que eu faço? Existe aquela regra de Cramer, né? Regra de Cramer que eu calculo assim. Aí eu faço eu aumento, né, dos dois lados. Quem prefere aumentar aqui pode aumentar, não tem problema. Aumenta os dois lados e faz aquelas três diagonais lá. Mas daí a gente calcula, né, que faz o determinante de B é igual. Daí eu faço assim, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Aí a gente escreve desse jeito, denota desse jeito da mesma forma. E isso fica 1 vezes 0 vezes 0, quer dizer, 1 mais 0 mais 0 mais 0, né? Fica 1 menos 2, 0, 0. Vai ficar menos 2, vai ficar igual a menos 1 esse determinante então. Aí então eu tenho assim como calcular os meus determinantes. É assim que se calcula o determinante de uma matriz 2 por 2 a uma matriz 3 por 3. Mas, beleza, eu tenho esse formato. Mas e quando eu tenho uma matriz 4 por 4? E se eu quiser calcular o determinante dessa forma? Pois é. Então, às vezes eu vou ter um sistema bem maior do que, né, do que 3 por 3 aqui, do que a matriz 3 por 3 aqui. Então eu preciso de uma definição maior para determinante. Então a gente vai buscar essa definição. Como calcular esse determinante quando a matriz é maior do que essas matrizes assim? Correto? Essas regras ainda servem. Essas regras são, na verdade, macetes para facilitar a nossa vida nesse caso. Mas então a gente precisa de uma definição um pouco maior. Para isso, antes, a gente precisa entender duas coisas. Duas coisas que vão ser importantes na hora de falar dos determinantes de ordem maior do que 3. De ordem maior do que 2 ou 3. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o menor. Menor de uma matriz. O menor de uma matriz é simplesmente outro determinante. É um determinante, acaba sendo um determinante menor. Um determinante de uma matriz menor. Ok? Não é que a matriz é menor, ok? O menor é um determinante, ou seja, o menor é um valor. Vamos entender isso. O menor é um valor. Ele é um valor. Cada elemento, cada entrada da matriz, cada
entrada da matriz tem um menor relativo a essa entrada, né? Um menor correspondente. Cada entrada da matriz tem um menor correspondente. Como assim? O que é o menor? O menor ele é como que eu calculo o menor de uma entrada? Eu calculo da seguinte maneira. Vamos supor aqui, vamos ver que eu tenho aqui uma matriz. Vamos supor aqui, eu tenho a matriz. Exemplo, né? Vamos ver o exemplo. Antes de falar da fórmula, vamos ver o exemplo. Eu tenho uma matriz aqui, essa seguinte matriz. Vamos ver essa matriz aqui de cima. Vamos ver essa matriz aqui de cima aqui. Vamos trabalhar com ela um pouquinho. 1, 0, 2, 0, 1, 0. Não, perdão, 2, 2, 1, 0. 1, 0, 1. Aí eu falei, cada entrada da matriz tem um menor correspondente. Então, eu tenho um menor correspondente para cada entrada dessa. Como é que eu calculo esse menor? Então, vamos lá. Eu quero, vamos supor, o menor desse elemento aqui, do elemento 2, desse elemento. Então, o que eu faço? Eu quero calcular o menor desse elemento. Eu denoto o menor desse elemento com M maiúsculo e, em seguida, os índices do elemento que eu quero, os índices do elemento da entrada da matriz, ou seja, a posição dessa entrada aqui, que está na primeira linha, terceira coluna. Então, eu falo que é 1, 3, esse menor. Primeira linha, terceira coluna, 1, 3. É o menor do elemento 1, 3. Esse elemento 1, 3, no caso, vale 2. Como que eu calculo esse menor? Bom, você suprime, né? Você suprime a primeira linha, que é aqui a primeira linha, e a terceira coluna. Você suprime e vê o que sobra. O que sobrou? Sobrou esses elementos aqui. Como que eu calculo daí? O menor ele é um valor, né? E no caso ele é o determinante. Ele é um determinante também, determinante. Ele também é um determinante. Ah, mas como assim? Eu vou usar um determinante para calcular um determinante? Como assim? Então, ele é um determinante de uma matriz menor do que a matriz que você tinha. Então, o determinante acaba sendo mais fácil de calcular. Eu suprimo a primeira linha para calcular o menor da primeira linha, terceira coluna, o menor 1, 3. M1, 3 eu calculo então dessa forma. Vai ser o determinante dessa matriz que sobrou. 2, 1, 2, 1, 1, 0. Lembrando que a ordem deve sempre permanecer. Você vai, se eles estiverem separados, você vai trazer eles juntos. Ok? Isso é igual, daí como que eu calculo? 2 vezes 0, 0, menos 1 vezes 1, 1, menos 1. Então, esse é o menor do elemento 1, 3. Ok? É assim que eu calculo. Ah, e se fosse aqui, eu quero o menor do elemento 1, do elemento aqui 2, 2. Eu teria que suprimir a segunda coluna e a segunda linha. Aqui, ó. Entendeu? Aí sobraria o quê? Esse elemento, esse e esse aqui. Aí eu faria uma matriz dessa mesma forma, tá? Com esses elementos aqui. Ok? É desse jeito que eu calculo um menor. Esse é o menor da entrada correspondente, da minha entrada 1, 3. Ok? Então, beleza. Isso compreendido, eu vou colocar aqui a fórmula, então, tá? A gente representa, então, como o menor, esse menor aqui, como sendo Mzão e J. A gente vai representar ele dessa forma, ok? IJ. Assim como a gente usava IJ para os elementos, para as entradas da matriz, a gente vai representar com MIJ. Beleza? Então, agora eu preciso entender outra coisa.
A gente precisa entender outra coisa antes de seguir para os determinantes. Que é o quê? O cofator. O cofator também é um valor, não é um determinante diferente, tá bom? Ele vai ser relacionado ao menor. Mas também tem um valor. E também cada entrada da matriz tem um cofator correspondente. Beleza? E como eu calculo esse cofator? A gente representa o cofator também como Czão e J, são esses dois, tanto o menor quanto o cofator são com letras maiúsculas, aí eu coloco os índices em seguida, e vai ser então vai ser o cofator do elemento IJ, da entrada IJ. No caso dessa matriz aqui, para essa matriz, o menor 1, 3, eu calculei e eu vi que ele vale menos 1, certo? Então, como eu calcularia o cofator desse elemento? O cofator desse elemento, vamos reescrever a matriz aqui. 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. O cofator dessa entrada aqui, como eu calculo? É o cofator, qual que é? Primeira linha, terceira coluna, 1, 3. Como que eu calculo? Bom, a fórmula é a seguinte, é menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o menor 1, 3. Então, o cofator vai ser o cofator relativo ao elemento, né? 1, 3, a entrada 1, 3, vai ser simplesmente menos 1 elevado à soma dos índices vezes o menor correspondente dessa mesma entrada. Então, como ficaria? Isso aqui ficaria igual a menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. 4 é par. Menos 1 elevado a um número par vai me dar o quê? Vai me dar 1, né? Vai me dar 1 positivo. Então, fica 1 positivo vezes o menor da entrada correspondente, que no caso é menos 1. Não necessariamente vai ser 1 e menos 1, não necessariamente vai ser, você pode ter até, sei lá, qualquer número aqui, 1547, você pode ter aqui também. Só que vai ser menos 1 elevado aos índices da entrada correspondente, vezes esse menor. E isso vai me dar igual a menos 1. Nesse caso, a gente vê que o cofator é igual ao menor, né? O cofator e o menor da entrada 1, 3 é o menos 1, e o cofator da entrada 1, 3 também é menos 1. Nesse caso, sim. Mas e se eu fosse calcular, no caso desse aqui, por exemplo? Desse daqui. Vamos calcular desse daqui agora. O cofator da entrada, no caso essa aqui, é linha 2, coluna 3, 2, 3. Vai ser igual a menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o menor da entrada 2, 3. E isso será igual a... Agora vamos ver qual que é o menor. O menor, quando eu retiro essa linha e essa coluna, né? Quando eu retiro a linha correspondente e a coluna correspondente, eu tiro essa linha, então, essa linha aqui e essa coluna aqui, vem no meio, deixa eu tentar. Eu vou tirar, então, essa linha e essa coluna. Qual matriz que vai ficar? A matriz 1, 0, 1, 0, certo? Vai ficar, então, igual a menos 1 elevado a 5
que é ímpar, menos 1 elevado a um número ímpar, dá menos 1. Então, fica menos 1 vezes o determinante da matriz 1, 0, 1, 0, que é o que a gente acabou de ver. Que é como fica o menor da entrada 2, 3, né? Isso fica igual, então, vamos ver. Qual que é o determinante dessa matriz aqui? 1 vezes 0, 0. Menos 0 vezes 1, 0. 0 menos 0, 0. Certo? Então, entendido isso, a gente segue. A gente segue para entender. Vamos só, antes de seguir, vamos só escrever a fórmula. Então, como a gente já viu, essa é a fórmula, correto? A fórmula geral para o cofator é a seguinte. Cofator IJ, que é o que a gente escreveu aqui. Cofator da entrada IJ vai ser igual a menos 1 elevado à soma dos índices, I mais J, vezes o menor da entrada IJ. Ok? É assim, então, que eu calculo o meu cofator. Essa é a fórmula para o cofator. Agora sim, a gente pode seguir. Vamos lá. Então, agora eu tenho um teorema para vocês escreverem. O teorema sobre o determinante. A gente viu, né, como calcular o determinante de ordem 2, da matriz de ordem 2, da matriz de ordem 3, né? Lembrando o seguinte, vamos também entender o seguinte. Não é qualquer matriz que vai ter determinante, assim como não é qualquer matriz que vai ter um menor. Assim também como não é qualquer matriz que vai ter um cofator. Tá? Quais são as matrizes que podem ter? São matrizes quadradas, ou seja, de mesma linha e mesma coluna. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Aqui é 3, 3. Esse aqui, por exemplo, também aqui, matriz aqui é quadrada, né? 2, 2, 3, 3, né? Essas matrizes são quadradas. Essas matrizes sim terão, então, menores, cofatores e determinantes. Se não for quadrada, não tem. Então, agora sim, a gente pode seguir para o teorema sobre os determinantes. Beleza? Então, escrevam aí. Eu não vou escrever aqui para não tomar muito tempo do vídeo. Escrevam aí. Teorema. 2 pontinhos. Se A... Perdão. Se A maiúsculo, tá? Se A maiúsculo for uma matriz quadrada, então, quadrada, vírgula. Então, independentemente de qual linha ou coluna escolhermos, vírgula, sempre obteremos o mesmo número multiplicando as entradas daquela linha ou coluna pelos cofatores correspondentes e somando os produtos obtidos. Ponto. A esse valor dá-se o nome de determinante de A maiúsculo. E é denotado por det, abre parênteses, A, fecha parênteses. Ponto. As próprias somas são denominadas expansões em cofatores de det de A. Bom, beleza. Escrevendo isso aí, agora vamos entender, né, o que a gente escreveu. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, independente da matriz que seja, eu vou ter, por exemplo, essa matriz aqui, que a gente já sabe qual que é o determinante dela, né, que é menos 1. Por exemplo, essa matriz aqui. Se eu calcular, então, os cofatores os menores e os cofatores, né, de cada entrada, eu posso escolher uma linha
e calcular, aí fazer a expansão em cofatores. Eu multiplico cada entrada pelo respectivo cofator e somo para ver qual que é o determinante. Entendeu? Entenderam? Então, ó, vamos pegar essa matriz aqui mesmo. 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Essa matriz aqui. Eu vou escolher aqui, no caso, eu vou escolher a primeira linha. A primeira coluna, perdão. Vou escolher a primeira coluna. Ah, já vai ter gente vindo falar, não sei o que, mas e por que aqui tem mais zero aqui, por que você não escolheu? Calma, a gente vai ver o negócio dos zeros. Eu vou escolher, então, essa primeira coluna para fazer. Eu vou, então, calcular os cofatores e calcular e fazer a expansão em cofatores do determinante. Ok? Então, como que eu faço? Eu calculo o cofator desse elemento, o cofator desse elemento e o cofator desse elemento. Quais são os elementos? Quais são as entradas, né? Eu vou calcular, então, o cofator C. Vamos colocar aqui. Vou calcular o cofator C11, porque esse é o elemento 11, né? Esse é o elemento 21 e esse é o elemento 31. Então, vai ser o cofator 11, o cofator 21 e o cofator 31. O cofator 11 vai ser igual, então, a menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor, né, dessa entrada aqui. Que vai ser o quê? Vai ser o determinante quando eu suprimo, né, quando eu retiro, eu escondo, pode dizer assim também, pode-se dizer esconde. Eu escondo a primeira linha e a primeira coluna. Aí vai dar essa matriz, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Vou desenhar meio pequenininho para não ocupar muito espaço. Bom, o determinante dessa matriz vai ser 1 vezes 1 dá 1, menos 0 vezes 0 dá 0. Isso vai ser igual, então, a 1, né? Menos 1 elevado a 1 mais 1, 1 mais 1 é 2, menos 1 elevado a 2, 2 é par, então fica mais 1. Mais 1 vezes mais 1, né? 1 vezes 1 dá 1. E o do 2, 1, aqui. Daí eu suprimo, então, a primeira coluna, a segunda linha agora é a segunda linha que eu estou suprimindo, e a primeira coluna aqui. O que vai dar? Vai dar essa matriz 0, 2, 0, 1, né? Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o menor 0, 2, 0, 1. Que vai ser igual, então, bom, 0 vezes 1, 0, menos 0 vezes 2, 2 vezes 0, né? 0, tanto faz. Menos 1, bom, aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, então, independente do que der do menos 1, vai ser 0. E aqui do 3, 1, a gente, então, suprime a terceira linha e a primeira coluna, 3, 1. O que isso vai dar? Vai dar essa matriz aí, ó, 0, 2, 1, 0. Então, vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes 0, 2, 1, 0. Isso vai ser igual, então, bom, aqui vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1. 3 mais 1 é par, né? Que é 4. 3 mais 1 dá 4, que é par, aí fica menos 1 elevado a 4, que fica mais 1. Mais 1 vezes 0 vezes 0, dá 0, menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Então, fica 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Certo? Então, aqui eu calculei cada um dos cofatores da primeira coluna. Beleza? Cada um dos cofatores da minha primeira coluna. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o determinante da matriz A, na verdade, essa é a matriz B, correto? Essa é a matriz B. Então, o determinante, como sendo essa a matriz B, o determinante da matriz B
vai ser a expansão por cofatores. Como que eu faço essa expansão? Eu multiplico cada entrada pelo seu correspondente cofator e somo esses produtos. Ou seja, fica A11 vezes C11 mais A21 vezes C21 mais A31 vezes C31. Então, logo, o determinante de B vai dar essa soma aqui, né? A1 é 1, né? A1, esse primeiro elemento aqui, 1, vezes o cofator, que é 1 também. Mais A21, 2, vezes o cofator do 21, que é esse aqui que a gente calculou, que é 0. Mais 1, que é o 31, A31, 1, vezes menos 2. Certo? Então, fazendo essa conta, eu vejo o quê? Determinante de B é igual 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes é 0, mais 1 vezes menos 2, menos 2. Então, fica 1 mais 0, menos 2. Mais 0 não faz nada, então fica 1 menos 2, que dá o quê? Menos 1. Certo? Que era esse o determinante que a gente tinha calculado aqui, não é? Então, o que acontece é que qualquer linha e qualquer coluna que eu usar para fazer essa expansão dos cofatores vai me dar o mesmo resultado, vai me dar o mesmo determinante, o mesmo valor do determinante. Isso significa, e é por isso que eu chamo ele de determinante, porque todas as linhas e colunas que eu fizer vai me dar esse determinante, vai me dar esse mesmo valor. Compreendido isso, então a gente continua aqui. A gente vai ver que o seguinte. Perdão aqui, tô pegando. A gente tem. Aí, beleza. Entendido isso, a gente compreende também. A gente viu que esse determinante aqui, a gente calcula, né? O determinante 2 por 2, a gente calcula, né? Só fazendo aquelas contas. Esse daqui também. No caso da matriz 4 por 4, também vai ser a mesma. Quer dizer, daí no caso da matriz 4 por 4, não vai poder fazer da mesma forma. A gente vai precisar da expansão dos cofatores. Por isso, às vezes, é interessante a gente escolher a coluna que tenha mais zeros. A coluna que tiver mais zero, ela vai, esses valores, A11, a coluna ou a linha, né, também tanto faz, A1, A21, A31, vai zerar a conta nesses pontos aqui. E eu não vou precisar calcular o cofator desses elementos. Vai ficar só o cofator do elemento que não for zero, né? Por exemplo, eu poderia calcular o dessa coluna aqui, que tem 2 zeros, né? Vai dar a mesma coisa, vocês vão ver. Então, a gente faz o quê? A gente calcula, aqui não precisa, né? Não precisa desse cofator, aqui também não precisa desse cofator aqui, por quê? Porque na expansão de cofatores, esses elementos eles vão ser zero, né? Os elementos vão ser zero, então a gente acaba precisando, porque daí vai ser zero, vai zerar o cofator, daí não vai zerar, não vai precisar. Então a gente acaba precisando só desse 1 aqui, ó. Só do cofator desse elemento aqui. Como que a gente calcula? Determinante de B, então, a gente fala que é o quê? Determinante de B pela segunda coluna seria o quê? Seria a 1, 2. No caso, né, se a gente considerasse a expansão completa, A1, 2, com o cofator A1, 2, mais A2, 2, vezes o cofator 2, 2, mais A3, 2. Vezes o cofator 3, 2. Porque esse é o elemento 1, 2, esse é o elemento 2, 2, esse é o elemento 3, 2. Beleza? Agora aqui a gente vê. Esse aqui, o elemento A1, 2, é 0. Então ele vai ficar 0. Aqui vai ficar 0. Então vai cortar. Né? Vai ficar 0, 0 vezes o cofator, não vai precisar calcular o cofator. Aí aqui no A3, 2, aqui também é 0. Então também vai cortar.
Então vai ficar que o determinante de B, daí no caso, fica que o determinante de B é igual simplesmente a A22 vezes o cofator 22. Fica bem mais fácil, né, gente? Então como que fica o determinante, esse determinante aqui? Como é que vamos ver o cofator, aí vamos calcular o cofator 22. Vai ser igual então a menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o menor 22. Que vai ser o quê? O menor 22 vai ser igual então a eu vou suprimir a segunda coluna, né, a segunda linha e a segunda coluna. A segunda linha e a segunda coluna. Qual matriz que fica? Essa matriz 1, 2, 1, 1, certo? Então fica o quê? Fica a matriz, o menor dessa fica o determinante da matriz 1, 2, 1, 1, que é o que fica. E o menos 1 aqui vai ficar menos 1 elevado a 4. 4 é par, né? 4 é par, que 2 mais 2 é 4. Menos 1 elevado a 4, 4 é par, fica menos 1 elevado a um número par, fica então 1, mais 1, né? Fica mais 1. Então, qual que é o determinante dessa matriz aqui? O menor aqui, né? Fica 1 vezes 1, menos 2 vezes 1. Fica o que então? 1 vezes 1 dá 1, menos 2 vezes 1 dá 2, né? 1 menos 2, que dá o quê? Menos 1. E a gente chegou aqui de novo, então, que o determinante... quer dizer, não, perdão. Aqui ainda não. A gente calculou o cofator, né? Correto? Então, e o determinante de B, como é que fica? O determinante de B é o elemento A22, que é esse 1 aqui, vezes o cofator. Fica, então, igual a 1 vezes menos 1. Isso fica igual a menos 1 também. Então, a gente vê que independente da coluna ou da linha, eu poderia fazer com a linha também, mas não precisa. Já deu para entender, né, gente? Independente da linha ou da coluna que eu use, o determinante vai ser sempre igual. E é por isso que ele é o determinante da matriz. Por isso que eu chamo ele de determinante. Porque ele é sempre igual para qualquer linha ou qualquer coluna que eu usar. Desde que a matriz seja quadrada. Ok? Essa é a única restrição para o determinante. Para ter determinante, a matriz deve ser quadrada. Certo? Então, beleza. Agora, a gente precisa ver, então, algumas propriedades do determinante. Algumas propriedades de determinantes, né? Algumas matrizes diferentes que vão ter determinantes próprios, né? Determinantes assim. A gente vai ver como que a gente pode resolver um determinante também de outra forma também, né? Que tem como a gente resolver também, por exemplo, por escalonamento, o determinante. Para quem gostou do escalonamento, se afeiçoou ao escalonamento, tem como resolver por escalonamento. Mas antes de ver como que se resolve por escalonamento, a gente precisa entender como que é o determinante de uma matriz na forma escalonada. Ou seja, a forma escalonada de uma matriz quadrada será sempre uma matriz triangular. Ok? E quais são as matrizes triangulares? Ó, matrizes triangulares. As matrizes triangulares, elas são aquelas matrizes que têm aquelas matrizes assim. São as matrizes que eu posso ter assim, ó. Eu posso ter a matriz triangular superior,
que é quando eu formo um... Eu posso ter a matriz triangular superior ou inferior, né? Que vai ser daquele jeito. A gente tem a entrada aqui, a gente tem umas entradas com valores aqui, e aqui o resto a gente só tem zero. Só tem zero aqui, todo o resto é zero, no caso. Tanto faz a ordem da matriz, tá, gente? Mas vai ser só se for quadrada. Se não for quadrada, não... A gente tem esse caso, a gente tem o caso dela ser uma triangular inferior, aí a gente tem um triângulo de valores aqui e outro triângulo de valores aqui em cima. Pode ser também. E a gente tem também o caso que a gente tem uma matriz diagonal, que ela também é considerada triangular. Que é o quê? Quando a gente tem 0, 0, 0, a gente tem dois triângulos de zeros, tá? Dois triângulos de zero, um em cima, outro embaixo. E a gente tem valores aqui. A gente tem um valor aqui, um valor aqui e um valor aqui. Um valor aqui, um valor ali, outro valor ali. Aí, fechando. Aí a gente tem, ou seja, essa matriz diagonal, ela não só é triangular, como ela também é diagonal. Por quê? Porque ela tem uma diagonal aqui, a diagonal principal dela é a única que possui valores diferentes de zero. Para essas matrizes, o meu determinante ele pode ser calculado, ó. Então, vamos escrever um teorema aí. Vamos escrever um teorema aí. Escreve aí. Vou escrever, aí eu vou copiar aqui embaixo. Determinante de matriz triangular. Determinante da matriz triangular. Escreve aí. Se A for uma matriz triangular, N por N, aí tem superior, inferior ou diagonal, então, vírgula, então, det de A é o produto das entradas na diagonal principal da matriz. Ou seja, o determinante dessa matriz triangular, se A for uma matriz triangular, tá? É igual ao produto das entradas da diagonal principal. Ok? Então, é o produto A11 vezes A22 vezes A33 vezes... E assim vai até... Deixa eu fazer mais bonitinho. E assim vai até ANN. Certo? Porque é uma matriz triangular N por N, né? E é assim que eu calculo o determinante de uma matriz triangular. Beleza? Aí a gente lembra na forma escalonada e na forma escalonada reduzida que a matriz vai ser uma matriz triangular, se ela for uma matriz quadrada. Desde que ela não tenha linhas nulas ou colunas nulas. Aqui vem outro adendo também. Se a gente fizer lá o escalonamento e uma das linhas zerar ou uma das colunas zerar, escreve aí. Escreve aí, gente. Escreve aí vocês. Seja A maiúsculo uma matriz quadrada. Ponto. Se A tem uma linha ou uma coluna de zeros, então det de A é igual a zero. Lembrando, A é maiúsculo. Se A tem uma coluna ou uma linha ou uma coluna de zeros, então o determinante de A maiúsculo é igual a zero. Beleza? Então, sabendo disso, entendendo isso, a gente vê que quando eu escalono, aí rola aquele negócio de aparecer uma linha completa, de zerar uma linha completamente, desde que a matriz seja quadrada, tá? Acontece aquele negócio de zerar uma linha completamente. Se eu tenho, então, uma matriz assim, que aqui é tudo entrada,
Aqui, ó, um monte de entrada, um monte de entrada, aqui é uma entrada, aqui é outra entrada, aqui é outra entrada, outra entrada, várias entradas. E eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, por exemplo. Ou coluna com zeros também. O determinante dessa matriz aqui é igual a 0. Beleza? É isso que é importante da gente saber para a gente poder seguir, tá? Com a matéria do vídeo, com as explicações. Agora, o que acontece? Vamos continuar um pouquinho aqui também. Talvez esse vídeo fique longo. Mas vai ser bom porque a gente vai explicar tudo daí. Então, o que acontece? Vamos entender uma coisa. Como que eu posso usar o escalonamento para calcular um determinante? Determinante por escalonamento. Beleza? Tá. Como que eu posso fazer? Então, para poder calcular, eu preciso entender três coisas antes de querer calcular o determinante por escalonamento. Cada operação com linhas, cada operação elementar com linhas vai ter uma reação ao determinante. O determinante vai ser um pouquinho diferente às vezes, mas só em alguns casos. Quais são como são essas propriedades que o determinante vai assumir, né, quando eu faço as operações com linhas? Tá, primeira operação, qual que era? A primeira operação que a gente tinha visto. Primeira operação das operações elementares com linhas, né? Ó, multiplicar uma linha inteira por uma constante não nula. Então, essa é a primeira operação com linhas, que a gente já viu tudo isso. Como que fica o determinante? Ó, eu vou ditar para vocês, quem quiser escreve. Se B for a matriz que resulta quando uma única linha ou coluna de A é multiplicada por um escalar K, né, a gente chamou de K, então, determinante de B é igual a K vezes o determinante de A. Como assim? Se eu pegar, então, uma linha, se eu fizer uma operação assim, vamos supor, eu tenho aqui a matriz que a gente tinha usado no exemplo anterior. 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Essa matriz aqui. Se eu pegar uma linha e multiplicar ela por uma constante, por exemplo, essa aqui, eu multiplico por 3, eu obtenho uma matriz diferente, né? Eu obtenho a matriz 1, 0, 2, aí 2 vezes 3, 6, 1 vezes 3, 3, 0 vezes 3, 0. Aí embaixo continua 1, 0, 1. Eu multipliquei por 3 ali as entradas da segunda linha. Então, o determinante de A, qual que era o determinante dessa aqui? Eu não vou colocar de A, mas eu acho que dá para entender. O determinante dessa matriz aqui, como que era? Era menos 1, né? Que a gente já calculou. Então, o determinante dessa matriz aqui, ela vai ser o quê? Eu vou multiplicar, então, por 3 o próprio determinante. Aqui, ó, eu multipliquei por 3 aqui, então eu vou multiplicar por 3 o próprio determinante, para saber o determinante dessa matriz aqui. Então, o determinante dessa matriz aqui vai ser o quê? Deixa eu fazer de outra cor. Determinante dessa matriz vai ser, então, 3 vezes menos 1, menos 3. É assim que eu calculo, ok? Eu multipliquei ali, então eu multiplico o determinante. Beleza? Segunda operação. Trocar duas linhas entre si. Trocando duas linhas entre si, eu tenho que o meu determinante inverte o sinal.
Por exemplo, eu tenho aqui a linha 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Aí eu inverto essas duas linhas aqui. Eu inverto essas duas linhas aqui. Isso vai me dar a seguinte matriz. 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1. Beleza? Eu inverti essas duas linhas. Então, se o determinante dessa matriz aqui era menos 1, o determinante dessa matriz aqui vai ser o determinante dessa vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1. Opa, de outra cor. Menos 1 vezes menos 1. 1. Certo? Beleza? E a terceira operação, que é quando eu somo uma linha na outra ou múltiplos de uma linha em outra linha. 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Então, quando eu somo múltiplos de uma linha em outra linha, por exemplo, eu vou somar, eu vou fazer a operação... não, vou fazer aqui. Vou fazer a operação L2 recebe L2 menos 2L1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1, 0, 2. Aí aqui, eu multipliquei por 2, somei, ficou 0, tá? Eu vou só fazer as contas aqui, gente. Espero que vocês estejam me seguindo. Aqui 0 não muda, fica 1. Aqui 2, menos 2, menos 4. Aqui fica menos 4, então. Aqui continua 1, 0, 1. A regra é que o determinante, aqui o determinante muda de sinal, ou seja, multiplica por menos 1, fica o mesmo determinante, só que negativo. Aqui eu multiplico o determinante pelo escalar, determinante de B é igual a K vezes o determinante de A. Ok? E aqui nesse daqui, o determinante não muda. Aqui o determinante, aqui dessa matriz aqui, o determinante dessa matriz e o determinante dessa são ambos menos 1. Ok? Então, determinante não muda nas operações. Quando eu somo um múltiplo de uma linha e outra linha, não muda o determinante. Não altera determinante. Ok? Então, com tudo isso absorvido e compreendido, com essa parte dessa teoria aqui compreendida, a gente vai... eu vou parar o vídeo aqui, então aí a gente vai no próximo vídeo, a gente vai calcular um determinante por escalonamento e depois depois que calcularmos por escalonamento, a gente vai resolver um sistema com esse determinante. Mas agora eu tenho um exercício para vocês praticarem aquela expansão com cofatores. Aquela expansão em cofatores da matriz. Eu quero o determinante da seguinte matriz. Eu quero que vocês calculem para mim o determinante da seguinte matriz. 1, 0, 0, menos 1. 3, 1, 2, 2. 1, 0, menos 2, 1. Antes de seguirem, tá? Para o próximo vídeo. Seria interessante. 2, 0, 0, 1. Quero esse determinante aqui. Quero que vocês calculem ele para mim. A resposta... A resposta desse exercício é igual exatamente a menos 6. Deve dar igual a menos 6, ok? Então essa é a resposta. Agora façam esse antes de seguir para o próximo vídeo. Boa sorte!